são institucionistas, é uma satisfação aqui para esse debate, para a sucessão na reitoria. Né? A professora Clarice pede desculpas por não estar presente, mas ela está na reunião do consumo. Ela lamenta muito não estar aqui agora, mas eu, como vice, tinha essa tarefa aqui, tarefa não, né? essa atividade pimenta esses debates, né? E eu acho que vocês já foram informados, né? Mas o debate vai ser conduzido pelo professor Valério, tá? O qual eu já passo a palavra, né? Valério, a gente já pode começar essa sessão. Chame a câmera. Obrigado. Bom dia, professor Carlos, professora Patrícia. Nós temos adotado a dinâmica de dar um tempo inicial para uma apresentação de vocês e da chapa, das propostas, 15 minutos, e depois abrimos para perguntas que podem ser feitas oralmente pelos participantes, né, aqui que estão presentes aqui virtualmente, e também pelo chat, pode ser perguntas por escrito, né? Então, durante a fala de vocês, quem quiser se inscrever, né, para falar, pode usar a ferramenta que temos no mconf, que vai lá no nome de usuário, configurar status, e lá tem a opção de levantar a mão para pedir a palavra. E aí nós temos uma lista de inscritos e vamos dando a palavra. Então é isso. Sejam bem-vindos ao Instituto de Biociências. Estamos aqui para ouvir, né, as propostas. Bom dia, colegas, então. Isso. Uhum. Posso começar, professor? Alô? Começar, estava desligado o microfone, agora está ligado. Bom dia, colegas, então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas está um pouco desincronizado o som e a imagem. Não sei se a conexão está... Tá. Oi, eu estou ouvindo bem. Isso. Vamos começar, se tiver algum problema. Talvez tenha uma pequena desincronia entre voz e imagem, mas vamos seguir, vamos ver. Eu acho que dá para lhe ouvir. Bom, qualquer coisa me avisa, tá, Valéria? Bem, eu vou me apresentar então, né? Eu sou a professora Patrícia Prank, eu sou da Faculdade de Farmácia, muitos do Instituto de Biociência já me conhecem, né? Na realidade, eu sou filha da casa também, eu fiz um doutorado aí, mas eu vou fazer um breve relato, então. Bom, como, né, na realidade, praticamente todos nós, professores, estamos aqui defendendo, né, o ensino público, gratuito, de qualidade, até porque eu sou filha dele, né? Eu sou do tempo do primeiro grau e segundo grau, né? Onde eu fiz lá um primeiro grau numa escola municipal, um segundo grau numa escola estadual e a faculdade de farmácia e análises clínicas na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, então, eu fui fazer um mestrado na Unicamp, na área de ciências médicas. E aí eu fiz um doutorado aqui na URGS, né, no Departamento de Genética e Biologia Molecular, né, que muito me orgulha. Eu tenho uma grande honra de ter participado desse departamento, né. E um doutorado de sanduíche em Nova York, nos Estados Unidos, onde eu fiquei um tempo no New York. Né. Eu sou professora há 5 anos, na Faculdade de Farmácia, portanto, e eu fiz também uma parceria muito grande com o pessoal da Alemanha, onde eu fiz um pós-doc lá, mas uma parceria com o pessoal de Marburg, pelo programa aquele DAD da CAPES, né? Marburg na Alemanha. Bem, contar um pouquinho então por que nós estamos aqui, né? Na verdade, como eu disse, eu já trabalho há bastante tempo, a minha área é a área de pesquisa com células-tronco, né? Engenharia de tecidos, mas contar um pouquinho por que eu decidi então participar junto com o professor Carlos dessa empreitada, digamos assim, né? Dessa tentativa de renovar um pouquinho, né, a nossa administração central da URGS, tá? Alguns de vocês, talvez, o pessoal que já entrou há mais de 10 anos na URGS, talvez tenha acompanhado lá em 2003, né? Nós tivemos aquela discussão, que foi bastante polêmica até, sobre o uso de células tronco embrionárias no Brasil.
Só para fazer um paralelo daquilo com agora, que eu acho que foi um aprendizado muito interessante que eu estou trazendo para os dias atuais, né? Lá em 2003 a 2005, a doutora Mariana Zatz, da USP, ela até estava dando uma entrevista agora nos 2 últimos Fantásticos com o trabalho dela sobre Covid. Nós participamos da elaboração de uma lei, nós duas ajudamos a escrever uma lei que chama Lei de Aprovação das Pesquisas com Células-Tronco Embrionárias Humanas, né? E nós começamos nessa lei, assim, lá em 2003, com uma rejeição enorme, assim, a comunidade não rejeitava a lei e os deputados que teriam que aprovar o projeto de lei, em 2 vindo para Brasília, conversando, nós terminamos ela com aprovação quase que unânime, né? Tivemos 88% do Congresso, 100% praticamente do Senado. Então, isso me mostrou a importância do diálogo, ou seja, algo que era rejeitado no início, com conversa, mostrando do que se tratava, as pessoas foram esclarecendo e nós conseguimos uma aprovação praticamente quase que total. Isso mostrou como é importante dialogar. E esse aqui é uma das nossas bandeiras, né? Nós acreditamos que com diálogo, não exatamente ali nós chegamos no meio termo, né? Obviamente que algumas coisas foram cedidas para um lado, para o outro, para que se pudesse fazer uma lei ética, né? Uma lei que atendesse, que obviamente estivesse dentro da ética, mas uma lei. E mais importante é termos uma lei, algo que legislata, não posso passar por cima da lei. Já naquele caso, sequer existia uma lei sobre o assunto. O que nós queríamos era fazer uma lei para não trabalharmos sem a lei e dentro dela. Então, isso me mostrou a importância do diálogo e como nós podemos conseguir as coisas dialogando com as pessoas, né? E aí, vamos contar um pouquinho porque eu cheguei nessa parceria aqui com o professor Carlos, né, meu amigo, né? Ano passado, então, bom, já naquela época, lá em 2003, por aí, tinham aventado a possibilidade de repente, se eu não tinha interesse em participar de coisas como reitoria. Não tinha interesse no momento, porque eu estava muito focada em construir um instituto, nós construímos um instituto de pesquisa com Células-Tronco, que é bem conhecido já na comunidade, tem várias pessoas da sociedade que ajudam, né, para captar verba para dentro da universidade, inclusive. Mas ano passado, uma dessas verbas, e isso é uma questão que nós vamos falar aqui, sobre possibilidade de captar verbas, como verbas do próprio governo federal, não só a de CAP, CNPq, que nós estamos acostumados, como outras verbas também, vários setores que fazem prestação de serviço, que também é uma complementação do recurso da URGS, todas essas possibilidades. Então, baseada nessas possibilidades, a gente captou uma boa quantidade de verba, graças ao apoio do Instituto para dentro da URGS, sempre administrada pelas fundações, que já funcionam há décadas, né? Nós temos 4, 5 décadas as fundações de apoio ajudando esse tipo de captação de verba para a própria universidade. E eu tenho uma verba junto a uma fundação muito grande para construir um laboratório. Já está há muitos anos essa verba, a gente não está conseguindo, provavelmente eu vou ter que devolver. Mas foi aí que eu conheci o professor Carlos ano passado, e do IPH, que tinha um espaço muito grande lá, há 60 anos praticamente abandonado o espaço, e de uma forma muito desprendida, eu achei muito interessante, ele como diretor conversou com seus pares, e convidaram para que o Parque Tecnológico fosse para lá. Então, a parte de baixo seria disciplinas lá do IPH, mas a parte de cima toda foi assim, disponível para o Parque Tecnológico, onde metade seria a parte administrativa do parque e a outra metade do nosso laboratório de terapia celular, Células-Tronco, nanotecnologia. Então, eu achei uma ideia muito interessante, né? Aquela coisa de que a URGS não é de uma pessoa, de um grupo, é de todos, né? No momento lá ele me falou, depois rapidamente, que talvez fosse entrar nessa empreitada de se candidatar à reitoria, perguntou se eu não queria ser vice, eu disse que achava que não era momento, mas esse ano começou e daí eu comecei a interagir mais com as questões da URGS, com os problemas da URGS, né, diretamente na administração central, e acabei então aceitando o convite. Por isso estou aqui, ideia sem desmerecer, obviamente, o que de bom aconteceu no passado, mas nós entendemos que, basicamente, um grupo que está há 12 anos, na verdade o mesmo grupo há 16 anos, mas as pessoas que estão há 12 anos na administração, talvez seja interessante pessoas novas entrarem, com ideias novas, né, para dar uma oxigenada, né, é sempre bom mudanças. As mudanças devem acontecer justamente, primeiro que tem uma questão de estímulo das pessoas novas chegando, e mudanças também de ideias, mudanças de postura, mudanças de posicionamento. Uma delas, por exemplo, é a questão da conversa direta com as unidades, né. Nós temos na universidade 29 unidades, né? Embora nós tenhamos as reuniões do consumo, como essa que está acontecendo agora, que a professora Clarice está lá, são reuniões que falam da questão mais macro da universidade, decisões gerais, e com muitas pessoas. Nós precisamos fazer, tipo, um comitê administrativo, com todos os diretores das unidades, conversar individualmente, podemos conversar,
mas nós temos que ter um contato direto com diretores, com o diretor e o diretor da unidade. Porque é aí na unidade que é a razão da universidade. Nós estamos aqui pelos alunos, em nosso início, meio e fim. Porém, nós, professores e técnicos administrativos, somos os instrumentos para podermos dar o que a universidade precisa. Então, é lógico que a unidade, que a direção da unidade, tem que ter um canal direto com a administração central. Então, essa é uma das nossas propostas, conversarmos, ouvirmos as demandas de vocês. E outras questões também, pronto. Por exemplo, o orçamento da URGS é de 2 bilhões de reais. Esse orçamento tem que ser mais transparente. Nós temos que saber como que é distribuído o que sobra da universidade para as unidades. Quais são os critérios de distribuição? Cada unidade tem que saber e tem que ter o direito de saber quais são os critérios e por que está indo para uma determinada unidade e não para outra e qual é a forma correta de distribuir essa verba para as unidades. Então, essas são algumas ideias, né? O professor Carlos André vai falar, obviamente, um pouco mais do nosso plano, mas a nossa ideia aqui hoje é o diálogo. Começamos com o diálogo e ouvir as demandas de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Eu passo a palavra. O Carlos quer continuar, né? Isso. Deu para ouvir, professor Valério? Sim. Tá. Bom, primeiro, me escuta, Valério? Está escutando? Escuto. Tá. Bom, primeiro agradecer a recepção, né? A gente, semana passada, com aquela chuvarada, atrapalhou todo o nosso planejamento, porque muita conexão caiu. E a gente teve que remarcar várias atividades, então a gente está numa maratona física e emocional, que são 7 ou 8 reuniões por dia. Então, primeiro, agradecer ao Instituto de Biociências, está lá, minha muito próxima colega, está entendendo? Mesmo que torça para outro time de futebol, continua minha amiga do coração. Mas eu quero primeiro agradecer, entrar na casa alheia com um sorriso, né? Foi assim que o Malabarba nos recebeu, o Valério também, então dá uma alegria, dá um alento no coração, pelo menos a gente entrar e alguém nos receber sorrindo. Então essa é a primeira satisfação. Eu vou me apresentar muito rapidamente, porque, assim, vários colegas me conhecem, mas vários não me conhecem, né? Então eu vou me apresentar muito rapidamente e depois eu vou lançar as principais bandeiras que nós, a Patrícia e eu, e após isso, obviamente, estamos abertos para qualquer pergunta. Se eu tivesse em sala de aula, eu diria, pergunta boa é aquela que não é feita e cai na prova. Então, por favor, me perguntem qualquer coisa, ou eu ou a Patrícia iremos responder. Eu só peço atenção, Valério, na mediação aí, no tempo, porque como a gente sai do Biociências e depois já vai para outra reunião, assim, lá pelas 10h10 no máximo, aí o nosso tempo está estourando, já para dar tempo um cafezinho e entrar na outra sala, tá? Bom, pelo sotaque vocês já percebem, né? Eu não nasci aqui, eu sou nordestino de nascimento e gaúcho de coração. Eu já cruzo o Mampituba ali sem ninguém me parar no Poxa do Janeiro. Estou 30 anos aqui. Professor há 36 anos, é a minha carreira de professor, como professor de ensino médio, lá na Escola Técnica Federal de Alagoas, que nem existe mais. Tá? Então, até agora, são 36 anos de atividade, inclusive alunos de pós-graduação migram. Para eu, até o domingo passado, eu estava corrigindo prova e entregando. Né? Hoje eu já estava no consumo com a Clarice, mas estou aqui com vocês com muita alegria, dividindo ideias. URGS, atualmente, ela explora muito a multidisciplinaridade, questões de agroambiental. Como aluno, eu fui aluno aí do Biociências de disciplinas do Schaefer, lá no Seclimar, nos anos 80, e tive muito próximo do Bruno e do Sandor, né? Então ia um hidrólogo, um geólogo e o botânico, né? A gente fez muita atividade de campo, muita aula e aprendeu, né? Então, a proximidade aí também. Alguns assuntos, obviamente, né? Um pouquinho. Atualmente, eu sou professor num programa Nota 7 da Escola de Engenharia, num programa Nota 6, que é lá da Faculdade de Arquitetura, que é numa linha no planejamento urbano e regional, que é numa linha de infraestrutura e sustentabilidade. Sou professor no mestrado profissionalizante do IPH em rede nacional, que é gestão e regulação de recursos hídricos. São 14 instituições pela Agência Nacional de Águas e a CAPES, uns 500 alunos.
e numa especialização em Direito Ambiental lá na Faculdade de Direito. A gente tem muita experiência com atividade pericial há vários anos, em vários ministérios públicos, inclusive no caso de Mariana, lá em 2015, eu fui o perito-chefe, junto ao Ministério Público Federal, o de Minas e o do Espírito Santo. Assinei muita cláusula de confidencialidade e em 2025, 10 anos depois, eu vou poder fazer livros sobre aquele verdadeiro escândalo. O embaixador do Instituto Trata Brasil tem várias coisas com a Defesa Civil de Porto Alegre e atualmente ainda continuo como diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu sou diretor eleito há mais de 3 mandatos, quase 10 anos, também vinculado à Federação Nacional dos Engenheiros. Já fui 6 anos do CREA, e na própria Durgs, onde eu sou filiado, né, eu já fui, teve um dia que a gente foi recebido gentilmente, indo com o professor das Geociências, da Agronomia e da Economia, fomos recebidos gentilmente no Proinfes, lá pelo Eduardo Rolim, e a gente ia discutir com deputados coisas, isso foi em 2013, e saímos numa porta muito gentil, entramos no Congresso com bombas de gás lacrimogêneo ali na porta, né? Eu era o mais jovem e carregando os 3 professores mais, vamos dizer, mais antigos, e aí eu disse, olha, vamos sair daqui, porque correr eu corro, mas vocês não, né? Então, a gente tem muita experiência em interação, inclusive com comunidade. No âmbito da gestão, há 25 anos, e aí vai a direção do Centro de Pesquisa e Sensoriamento Remoto, Congrades, eu fui o presidente da criação do curso de Engenharia Ambiental da URGS, coordenação de pós-graduação, o CEP, o Consum, Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial, que analisa a prestação de contas da Universidade e das fundações, eleito pelo Consum, PADES, não é que eu tive em PADES, eu fui, inclusive atualmente, presidente de PADES, né? Então, interagir, rodar aí dentro do ambiente da universidade, a gente sabe assim como qualquer diretora, né? Então, é até ofensivo dizer que não sabe o que é uma Congrade ou não sabe nada, né? Bom, como nordestino, até hoje eu escuto piadas, inclusive algumas de mau gosto, né? Mas, enfim, a gente se equilibra. E agora, a Patrícia e eu, tanto nós dois nessa caminhada, a gente tem sido alvo, inclusive, de difamação. Difamação, já que tanto a Patrícia e eu nunca fomos, e não somos, vinculados a nenhum partido político e tampouco atrelados a ninguém, a não ser a URGS, a defesa intransigente da URGS. É tudo mentira. E a mentira... Como é que a gente luta, né, ou enfrenta a mentira, o preconceito ou o pré-julgamento? Uma sólida educação. Sólida educação, que no meu caso, na abertura democrática de 79, lá em 84, eu estava na universidade, lá no Nordeste, participei da primeira greve. E ali ficou incutado na minha cabeça, universidade pública, gratuita e de qualidade. Não é nosso, veio daquele momento. E outro bordão que ninguém repete muito, mas eu sempre me lembro, educação, olha só, educação, direito de todos, dever do Estado. Então, essa é a primeira, é uma declaração de princípios que eu estou fazendo aqui para ninguém ter dúvida, né? Entendemos, a Patrícia e eu, frutos exatamente dessa boa educação, que o nosso papel é criar oportunidades para que outros tenham essas condições de ter acesso a essa coisa maravilhosa e transformadora que se chama educação. E aí entra o como fazer isso, né? Que é princípios, eu acho que todo mundo tem. Às vezes falta atitude ou condições para implementar esses princípios. Eu acho que, inclusive, as 3 chaves da sobreposição de princípios. O dilema para uma chapa é que promete. E a outra é uma outra alternativa, né? As nossas colegas que têm um comportamento muito digno. Muito bem. Entendemos, a Patrícia e eu, que nessa realidade autoimposta da pandemia, ou pandemônio, que a gente ainda está sentindo, né? Mas, evidentemente, assim que tiver alguma medida farmacológica, talvez atenue isso mais na frente, quando eu não sei, vai impactar o próximo período administrativo da universidade.
A gente vai estar sob a égide desse, vamos dizer, pós-pandemia. Realidade. Todas as pessoas, indivíduos, grupos, estão pagando menos tarifas públicas, quer dizer, menos impostos. Com menos impostos, a realidade fiscal, desemprego, PIB em queda, o de recurso público que nós temos, está sendo utilizado para irrigar programas sociais para as camadas menos favorecidas da população, o que, obviamente, a gente concorda. Então, nesse contexto, e com peças orçamentárias, as LOAs, Leis Orçamentárias Anuais, dos municípios, dos estados, do próprio país, a fatia do dinheiro público que chega na URGS é uma peça de ficção científica, porque são orçamentos cheios de contingência, cheios de dilemas. No momento atual, com bom governo ou mau governo, como há 12 anos o atual grupo está, não enfrentou os problemas estruturais da universidade, do nosso campus do Vale. Então, assim, como o grande dilema, como garantir o financiamento da educação superior para que o ensino continue público, gratuito, de muita qualidade, inclusivo e autônomo. Então, esse é um desafio, garantir as portas abertas, tá? Para isso, a gente entende o seguinte, a URGS tem todas as ferramentas. Vou comentar as experiências que eu tenho consciência do Campus do Vale, de colegas aí, vizinhos nossos. É algo como 30 milhões de reais que grupos de pesquisa conseguiram competir e captar, mas não conseguiram fazer a execução orçamentária para a construção disso. Seria para a realização de laboratórios de pesquisa, inclusive certificação, seria para pagamentos de bolsas de pesquisa de alunos de pós-graduação e alunos de TCC. Tiveram que devolver por uma certa incompetência, imperícia ou negligência da nossa universidade. Então, uma primeira meta é que isso não pode acontecer. Segunda coisa, dentro do nosso ambiente tem um gasto de natureza perdulária. E aí a gente está falando quase um papo de diretor, né? Como se eu estivesse falando com a Clarice ou com uma Barba, como ordenador de despesa. Então, por exemplo, uma cadeira como essa, onde eu estou sentado aqui, no mercado, vou especular, custa R$200. Quando a gente vai fazer a licitação pela URGS, é 800. Então, o bom projeto começa com o bom termo de referência. Tem muito erro, tem muita necessidade de, com o que se tem, fazer melhor. Então, para o financiamento, é aumento do diálogo com setores públicos, privados, nacionais e internacionais, mas usando como escudo, isso não é vender a universidade, como alguns dizem. Isso é um método que existe, inclusive, em todas as boas universidades do planeta Terra. E a gente tem que exercitar mais isso. Por quê? Sempre fizemos isso. O IPH, ou a Escola de Engenharia, o Instituto de Ciências, tem potências que já fazem isso. O IPH, na sua gênese, faz isso há quase 70 anos. Temos fundações dentro da nossa universidade que tem mais de 50 anos, inclusive com o Decreto Federal de Utilidade Pública. Então, a coisa que mais nos tira o sono é como financiar tudo isso. Ainda sobre a égide lá, sobre a égide da Emenda Constitucional 95, que limitou vários tetos. Eu cito como modelo de gestão o próprio glorioso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem 90% das vagas do SUS, 10% das vagas de clínicas é para convênios particulares, e esse 10% rende 25% do custeio. Olha que interessante, que inclusive esse custeio é utilizado para atendimento dos pacientes do SUS. Então, é um subsídio cruzado. É isso que a gente precisa pensar. Bom, a segunda bandeira, Valério, que eu lanço aqui, é o seguinte. Então, a primeira preocupação é manter aberta, não existe almoço, precisamos ter, sim, estruturas de financiamento da educação superior. Segunda bandeira, inclusão. Veja que políticas de ações afirmativas na universidade
existem antes de leis. A primeira, que não tinha lei nenhuma, de governo nenhum, foi em 2007, quando o professor Hennemann, um engenheiro, por sinal, ex-diretor lá da Escola de Engenharia, em 2007, reservou, numa seção do consumo, 30% das vagas do vestibular para cotas sociais. Foi uma decisão. Hoje é lei. Hoje é lei. Políticas de ações afirmativas são leis. Não cabe a gente discutir leis. 50% das portas da Universidade do Rio Grande do Sul ações afirmativas. Lembrando, qual é a primeira premissa? Não tem nada mais digno do que você receber uma boa educação para enfrentar a vida. Paz, dignidade, não, educação em primeiro lugar. Um livro e uma caneta, né, isso sim tem poder transformador. Então, nesse quadro, se nós temos índices vexatórios, vergonhosos de repetência e evasão escolar, se nós temos 50% das vagas de ações afirmativas, os alunos entram com muita simetria e, ao final, quase 50%, a URGS está lidando com 47%. 47% são expelidos do sistema, aquela esperança de receber a educação, o diploma na mão, se torna uma grande frustração, gerador, inclusive, de problemas psicológicos, etc., etc. Então, a grande inclusão, por que eu digo isso? Balanço de massa. Se eu reservo muito justamente 50% das vagas e, ao final, cotista ou não, é expelido um efeito alto. Então, luta muito grande por direitos, mas eu não vejo questionamento para avaliar se eles estão dando certo. Ou melhor, temos dentro da universidade diagnósticos, relatórios e estatísticas. Ninguém dá bola. Sabe quem faz isso? A Secretaria de Avaliação Institucional, o próprio DGI, lá da Proplan, que é um departamento de planejamento. Todo ano eles fazem as avaliações e tudo isso é colocado na mesa, mas não se tem consequência. Então, a segunda bandeira é uma inclusão, eu diria, pedagógica, cuja grande meta é incluir, permanecer e obter o diploma. Para que isso? Para a gente gerar mais oportunidades para outros alunos. Que aí chegou no final, vamos incluir, vamos permanecer, vamos formar. Então, esse é o grande bandeira que a gente coloca. E, por fim, o diálogo. Mas diálogo, da forma como está, é um exercício de retórica, está faltando respeito. Diálogo é saber ouvir. Eu digo que não temos, porque todas as entidades de classe, eu vou repetir, todas as entidades de classe, dos servidores docentes, técnicos administrativos, o próprio DCE, as representações estudantis, em muitas tendências, resolvem em ações judiciais contra a universidade. Olha, então eu, como diretor de um sindicato especializado em câmaras de negociação, instâncias extrajudiciais, está entendendo? Câmaras arbitrais. No CREA, eu fui do comitê do CREA. Quando escutar. O problema de não escutar? Custo. Muito custeio, tá? Muito custo. Custo esse, por exemplo, que poderia estar sendo utilizado para a nossa atividade finalística da universidade. Falta recurso para as atividades de campo, como o Grupo Frota para levar os alunos do Biociências a várias práticas, ou do IPH, ou do Geociências, ou da Agronomia. Tudo isso está faltando. Então, dito isso, e nessa caminhada, com a sensibilidade da professora Patrícia, essas seriam as 3 bandeiras, tá? Seriam as 3 bandeiras. Financiamento da educação superior, uma inclusão pedagógica e um diálogo de verdade com respeito. Mas a professora, na nossa caminhada aqui em Manas, ela me, sensibilidade muito feminina, ela me fez inverter essa ordem. Porque em todo lugar onde a gente foi, todo mundo está reclamando que ninguém está escutando. Então, eu junto à Patrícia, estamos, vamos dizer, alterando a ordem. O primeiro, temos sim que fortalecer muito o nosso diálogo interno. Bom, dito isso, Valério, eu encerro e me coloco à disposição.
Vou voltar aqui do lado para responder. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu abro, então, para perguntas que podem ser feitas tanto oralmente, peçam inscrições, ou aqui por escrito pelo chat. Ana Bárbara, gostaria de perguntar? Sim, eu gostaria. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Acho que são de duas questões bem distintas. Uma né, em termos de funcionamento da reitoria. Se vocês já têm uma equipe para a reitoria, ou como pensam em montar uma equipe para a reitoria? Porque essa é uma questão importante, né? Principalmente em termos de representatividade e representatividade do campus do Vale também, né? E uma segunda questão é a que, em termos de prioridades de obras dentro da universidade, né? O índice de biociências, ele tem que está em construção há uns 15 anos, mais ou menos, né? Isso é um desperdício de dinheiro, né? Então, enquanto ele não se conclui, ele está se deteriorando, né? E esse prédio em particular, ele vai a coleções que são usadas não só pela URGS, são pesquisadores do mundo inteiro, né? Só que elas atualmente estão distribuídas em diferentes salas, em diferentes prédios, né? E devem ser reunidas em uma condição ideal, né? Para não acontecer como aconteceu no Museu Nacional recentemente na Universidade de Minas Gerais, que as coleções se perderam em incêndios, né? Então, eu gostaria de ouvir também essa questão de prioridade. Essa obra, a URGS tem várias obras, né? Essa obra de terminar o prédio, o último orçamento foi de R$2 milhões, é um custo baixo, né? Então, como tratar essas prioridades? Essas duas questões eu gostaria de falar. Muito obrigada, professor Malabarba. Eu vou começar e daí eu passo para o professor Carlos. Com certeza nós já conversamos essas questões e temos algumas ideias, né? Bom, sobre a questão da equipe, que vai ocupar, digamos assim, o sexto andar, a pró-reitoria, as pró-reitorias, né? Na verdade, assim, o critério, né, não temos nomes ainda, os critérios são técnicos, né? São a capacidade técnica e a vontade de trabalhar com as pessoas, apenas isso. Nós não estamos vendo bandeiras, nós queremos todas, porque é aquela questão, né? Um tem a sua posição e nós respeitamos todas, nós queremos pessoas que querem trabalhar e com certeza nós já estamos aumentando alguns nomes, com certeza aí do Vale também, tem pessoas fantásticas que podem compor as pró-reitorias, podem nos ajudar. É vontade de trabalhar, são critérios técnicos, né? Capacidade profissional, e o professor Carlos continua depois a explicar um pouquinho mais. A questão de infraestrutura, que com certeza também é um ponto muito importante, né? Vou deixar para o professor Carlos também, que é engenheiro, falar um pouquinho mais dessa parte, até porque ele conhece mais, eu conheço bem o Campus do Vale também, mas não as necessidades, digamos assim. Mas o que eu posso contribuir um pouquinho agora, né? Algumas ideias nossas da captação, que realmente, essa questão de captação de recursos é algo que nós temos que ver com cuidado. Porque, claro, que o governo federal vai e tem que continuar financiando as universidades federais. É o governo federal, ninguém isso, né? Isso é assim qualquer de primeiro mundo, as grandes universidades. Agora, isso não impede aquilo que a universidade e várias outras já fazem há 4, 5 décadas, captar verbas de outra forma, né? Via as fundações. Eu mesmo tenho um exemplo de captação de mais de 6 milhões de reais só por emendas parlamentares. E isso é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, é tirar o chapéu. Pelo que eu estou entendendo, 2 milhões de reais parece uma quantia muito grande. Não é uma quantia muito grande. Isso não é. Não vou dizer que é fácil, né? Porque até o pós-pandemia a crise é monstruosa. Mas, assim, dá para captar essa verba, inclusive, de emendas parlamentares. É muito fácil sensibilizar as pessoas lá em Brasília da necessidade da nossa URGS, né? De crescer. Não digo que é fácil, mas vamos assim, a URGS é um cartão postal para o nosso estado, né? É a melhor universidade do estado, né? Nós temos uma grande inserção na sociedade, então acho que é um cartão postal muito bom para a gente conseguir captar essas verbas. Eu me coloco à disposição, porque é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, também essa parte de captação, de ir lá passar chapéu e pedir mesmo, né? Então a gente tem que fazer uma interação para ver as necessidades e tentar essa captação, né? Não é fácil, não é, mas o que não pode acontecer é aquilo que o professor Carlos falou. Nós captarmos verba,
Como eu disse, eu já captei mais de 6 milhões, 7 milhões de reais, e quase 8 já dessas formas, e chega no dia a gente não consegue fazer, por questões burocráticas, às vezes falta vontade política das coisas acontecerem, então a gente tem que tentar desburocratizar isso. Nosso papel, se a gente chegar no final dessa caminhada e estivermos lá na administração, é tentar aproximar a realidade para a execução do que a URGS. Mas eu me coloco à disposição porque realmente isso é uma coisa que eu gosto de fazer e, digamos assim, eu já aprendi um pouquinho o caminho das pedras, de como conseguir essas verbas, de como buscarmos, pelo menos, ou pelo menos como passar o chapéu nos lugares que a gente precisa. Se a primeira porta diz não, não tem problema, a gente fecha e vai para outra porta. Professor Carlos. Obrigado, Malabarba, pelas perguntas, né? Montar a equipe da reitoria. Por o seguinte, eu sou colorado, eu sou colorado, saudações coloradas. Mas eu aprecio muito o Grêmio jogando. Eu aprecio muito o Grêmio jogando na Libertadores, quando eles podem na final, tá? Mas eu sou colorado. Dito isso, o Boal é só um jogo. Então, terminado isso, a gente tem que, sim, se reconectar com forças, vamos dizer, que se interessam pela URGS, independente das bandeiras. Então, essa é a primeira coisa. Segunda afirmação, a minha casa, nos últimos 35 anos, é o Campos do Vale. Eu saio da minha casa, pego o Riacho Piranga e vou ali para o IPH, que eu tiro em torno de brincadeira, eu sempre dizia lá com o diretor da escola de engenharia, não, você é São Paulo, eu sou Amapá. Eu estou lá no meio do mato, na fronteira, longe do grande centro. Então, assim, minha casa é o Campos do Vale. Estou sinalizando que eu conheço muitas pessoas do Campos do Vale. Hoje, metade dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão no prédio da reitoria. A leitura, e da Patrícia também, a gente já conversou muito sobre isso, é que, primeiro, a razão de ser da universidade, ou melhor, a razão de ser de cada professor ou professora são sempre os seus alunos. A razão de ser ensino, pesquisa e extensão ocorre nas unidades acadêmicas. Então, os 29 diretores ou diretoras das unidades acadêmicas têm que ter apoio, não ser largado a uma autogestão como nós somos. E eu estou falando como diretor. A ideia é diminuir um pouco lá daquele ambiente, fundindo algumas pró-reitorias. A única pró-reitoria que eu me atreveria, a Patrícia e eu, nós nos atreveríamos a criar, seria exatamente para permitir essa estrutura de financiamento de outras fontes. A Proplan lida com financiamento público. Então, a ideia seria criar uma pró-reitoria de inovação e relacionamento institucional. Para quê? Para lidar com termos de execução descentralizada, verbas parlamentares, verbas públicas de outras autarquias. Na Europa tem um modelo muito exitoso, que é o hélice tripla, né? São convênios tripartites entre governos, universidades e setores empreendedores da própria sociedade, né? Então, isso circula e financia. Bom, então, na montagem da equipe da reitoria, a gente está conversando, mas agora, sinceramente, eu estou preocupado com o debate de hoje à noite e na segunda-feira a votação, né? Essa é a primeira preocupação. A caminhada é longa e a gente vai sempre com um passo curto, né? Pensando um dia depois do outro. Mas eu entendi e considero muito a representatividade do nosso Campos do Vale. A doutora Patrícia é do Campos da Saúde e todos concordam que no cenário de pós-pandemia, a área de saúde é uma das áreas também prioritárias. Com relação a prioridades de obra, aí é um assunto que é o seguinte, o Campos do Vale está abandonado e, como consequência, inseguro. A gente tem problemas de insegurança. Na parada 31, que é a saída ali do IPH, 18 horas da tarde, isso há um ano atrás. O segurança. Então, se o segurança é assaltado, ai de nós. O segurança teve uma tentativa de assalto do armamento, não morreu porque estava de colete, levou tiro e tudo. Ali, na parada que entra da saída do IPH para ir para a faixa, né, para Bento. E é o local que
toda a comunidade do IPH, do sensoriamento remoto, da brinquedoteca, do centro de tecnologia passa. É um horror. Então, eu vou contar a experiência do IPH e o que eu considero prioritário. Uma área gigante lá do IPH, nós tiramos 22 caminhões em 3 anos de material inservível. Tinha material inservível, inclusive, do Campos do Vale. Com goteira, com rato, com problema sanitário, controle de zoonose, uma confusão. Ninguém nunca tinha enfrentado isso. Ao liberar essa área, óbvio, teve o trabalho administrativo com agente patrimonial, departamento de patrimônio, conselho de criadores, comissões de desfazimento, tudo muito trabalhoso. Mas, ao enfrentar isso de uma forma definitiva, dobramos a área construída do IPH sem 1 metro quadrado de área nova. Só manutenção. Ao fazer isso, adequamos as salas de aula, atendemos toda a carga de ensino do IPH e começamos a invocar o PDI. O PDI diz, o Plano de Desenvolvimento Institucional, diz, todos os espaços da universidade, vou repetir, todos os espaços da universidade são multiuso e multipropósito. Óbvio que um grupo de pesquisa faz um esforço muito grande para atrair recursos. Tem prioridade no uso. Mas acabou do uso, não é mais meu. Todo mundo quer um espaço para chamar de seu, né? Mas é da URGS. Mas ao fazer isso, atendemos todos, sobrou horas de aula, sobrou espaços vazios, e hoje a gente tem aulas do Instituto de Física e do Instituto de Matemática e Estatística lá no IPH, porque eles tinham faltava sala de aula ali do outro lado, estão indo lá, no horário livre. Então, a reitoria não participou, foi uma decisão política entre as decisões, e hoje está operacionalizado via gerência e os técnicos de assuntos educacionais. Né? Chega, o horário é tal e está funcionando. Ao fazer isso, todos os professores do IPH, vou repetir, todos os professores do IPH têm gabinetes individuais, reforma de biblioteca e, tão caro para vocês aí, agora em plena pandemia, lá por abril, o IPH conseguiu botar a 2ª plataforma para cadeirantes do Campos do Vale. Não está a carcaça, está funcionando e eu subi. Com isso, 96% da área de ensino do IPH está com critérios de acessibilidade. É uma luta danada. Então, prioridade, manutenção, prioridade, acabar as coisas inacabadas. Eu tenho plena ciência aí do prédio do lado, as carcaças, tá? E tenho plena ciência dos buracos com as plataformas de cadeirantes, que se não botar areia, vem mosquito da dengue, tá? Então tá aí na frente de vocês aí, tá? Então a gente está bem ciente e temos sim que acabar. Tenho ciência do esgoto a céu aberto na fila do RU, eu fui usuário do RU, aí no bloco 4, tá? Agora não, que está na pandemia, ninguém está indo usar. Mas você entrar na fila para comer e ter esgoto a céu aberto do lado é uma situação indigna, tá? Então, esses pequenos detalhes a gente tem que enfrentar, né? Realmente tem que enfrentar. Então, a prioridade de obras é o seguinte: o professor Tamanha, que foi o grande, vamos dizer, que estruturou a Suinfra, quando explodiu o Reúne, ele transformou uma portinha, que era o escritório técnico de engenharia do Campos do Vale, numa escala de empresa de engenharia. Esse é um dos únicos méritos dele, tá? Todos nós temos virtudes e defeitos. Mas, no caso do Tamanha, o grande mérito dele foi pegar uma portinha e transformou numa empresa de engenharia, que é a Suinfra. Temos um corpo técnico qualificado, são quase 200 servidores técnicos administrativos de diversas capacitações técnicas, e no pico do Reúne, eles fizeram a execução orçamentária de obras de 500 milhões de reais. Pena que não chegou ainda no Biociências para terminar a obra de 2 milhões, está entendendo? E isso não é questão, veja, na nossa visão, não é questão de princípios ou falta de dinheiro, é questão de vontade. Então, assim, quem conhece lá o IPH sabe o que eu estou falando, né? Vontade de fazer, tá? Então, quadro, Malabarba, eu digo que o pavilhão do lado, que está o esqueleto já há década, e pode gravar, e pode anotar, e me dê uma folha para eu assinar, tá? Não tem problema. E eu tenho muito cuidado, porque promessas atraentes sempre rendem votos, mas quando não são cumpridas, além de frustração, eu encaro isso como estelionato eleitoral. Prometer e não cumprir, para mim, é estelionato eleitoral.
Manutenção é uma prioridade, é a primeira a ser trabalhada, inclusive combate às goteiras, tá? Combate às goteiras também. Eu teria uma colocação também, complementando na ideia. Professor Carlos, terminou? Posso falar? Tá. É só para complementar, muito importante esse assunto, obviamente, né? Mas, por exemplo, o modelo da Unicamp, eu falo da Unicamp que eu sou filha da casa lá, eu fiz mestrado, inclusive fui orientada de uma pessoa que foi reitora da Unicamp, inclusive ele veio até para minha banca de doutorado aí na genética, né? E a Unicamp tem um modelo muito interessante de captação de verba, né? Eles têm vários professores que têm royalties, só os projetos que eu tenho conhecimento da Unicamp, o projeto de um professor que rende royalties é mais de 2 milhões de reais por ano que a Unicamp ganha com isso. Então, é bom para todos, né? E tem muitos professores aqui na universidade também que a gente sabe que fazem prestação de serviço e que captam verba, e vocês devem saber, assim como eu tenho alguns projetos nas fundações, na FEENG, né, e outras fundações, 10% disso é para URGS. Então, assim, se eu capto 1 milhão, 10% é para a universidade tem que distribuir isso. Onde está indo essa verba? E é exatamente isso. Tem setores que conseguem captar verba, tem outros que não. Então, está muito justo. Aqueles setores que captam verba, uma parte do que sobra, os 10%, pode ir para os outros setores que não conseguem captar verba e que precisam dessa verba. Só que nós temos que ter transparência. O que nós queremos é transparência do dinheiro público. Para onde está indo todos esses 10% que toda a universidade recebe das fundações? Como está sendo distribuído? Para aqueles laboratórios que não tem como captar, para aquela área da humana lá que não tem como captar. Isso tem que ser distribuído, assim como, obviamente, o orçamento geral da URGS, né? Então, é uma forma de captar verba paralela, né? De forma alguma, o governo vai eximir a sua obrigação de continuar financiando a universidade pública, todos os ministérios, mas por que não aqueles que conseguem poder captar? É bom para todos e a universidade cresce. Obrigado. Nós temos ainda cerca de 10 minutos até as 10 horas, então está aberto para perguntas. Então, alguém gostaria de perguntar, se manifestar? Valério, enquanto os colegas formulam, por favor, enquanto os colegas estão formulando perguntas, eu vou complementar a preocupação ali do Malabarba, que é o seguinte. Imagine, uma disputa por orçamento, né, cabe ao Congresso definir o orçamento. A ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituição de Ensino Superior, depois de muita articulação no meio político e com o MEC, há vários anos, construiu a tal da matriz ANDIFES, que pega o conjunto das 63 universidades federais, mais os institutos federais, e tem uma espécie de meio do bolo em critérios de divisão. O total destinado ao Ministério da Educação, isso sempre foi uma pergunta que eu venho fazendo há 8 anos, e até agora eu não sei. Tá? Eu entendi o critério de divisão nacional, a matriz de ANDIFES, o bolo, ou a fatia do bolo, que chega a 8. Aí a gente perguntou, muito bem, chegou aqui. Qual é o critério de rateio? Veja, eu estou afirmando, a Patrícia também está afirmando, que a atividade finalística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocorre nas unidades acadêmicas. O que é que ocorre nas unidades acadêmicas? Ensino, pesquisa e extensão. Do reitor ao servidor terceirizado, na nossa visão, tudo isso é apoio. E muitas vezes nós temos ambientes na reitoria que deveriam nos apoiar e parece que nós é que somos obrigados a apoiar lá. É o contrário, a flechinha eu acho que inverteu o sentido. A grande pergunta que até agora eu não sei, pelo menos se deram isso em aula, nesse dia eu faltei, e Malabarba, se você souber, me ensine, é o seguinte, chegou o recurso na nossa universidade. Veja, eu tenho critérios para dividir, para ratear, já tenho parâmetros. É a matriz ANDIFES, nacional. Chegou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual é o critério de rateio para as unidades acadêmicas? Eu não sei. E aí, caras, a gente vai sentar com todas as direções para construir esses critérios de forma paramétrica,
a fim de reduzir a discricionariedade do gabinete. Porque não pode ser para os meus amigos tudo e para os meus inimigos nada. Tá? Então, essa é uma questão que alguns professores estão em aula, em outros compromissos, eles por WhatsApp mandam as perguntas, né? Então essa é uma questão, qual é a política orçamentária, né? A política orçamentária é a parametrização da gestão de uma área transparente, pouco que tem agir. Vou citar um exemplo. O IPH só tem 2 cursos de graduação. O IPH atende a 14 cursos de graduação, a 14 congressos. A matemática atende a 68, vocês também. E aí entra as deficiências. Se nós queremos reduzir evasão escolar e repetência, então a gente vai ter que sentar. Veja, enquanto administração, eu sei um bocadinho de nada, mas eu entendo que o reitor ou a reitora não precisa ser um intelectual ungido que saiba tudo. Precisa, sim, se cercar de pessoas boas. Por isso, da tua pergunta inicial, como montar a equipe da reitoria, tá? Como montar, eu vejo muita vinculação com isso. O critério é mérito e excelência naquilo que faz. Sempre é ou sempre deveria ser. Mas a gente tem que definir internamente os nossos critérios de rateio de custo. A gente tem que fazer a matriz dos diretores das unidades, tá? Construído com todos. Pode anotar e pode me cobrar. Eu sofri muito isso na pele, né? Com muita preocupação e algumas vezes veio na minha cabeça um sentimento de injustiça, que é muito ruim, né? Então, isso a gente vai ter que combater juntos, tá, Malabar? Bom, Patrícia quer comentar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Ou o Valério já tem alguma pergunta a mais? Nós temos uma pergunta da professora Helena Romanovski. Gostaria de falar, Helena? A pergunta está no chat. Gostaria que os candidatos falassem sobre a sua proposta de retomada do ensino. Vai falar, Helena? Não. Eu entendi a pergunta, acho que eu posso, mas se a Helena quiser entrar, será um prazer, mas acho que eu entendi a pergunta. Isso, gostaria que o candidato falasse sobre sua proposta de retomada do ensino frente à pandemia e sua posição em relação ao ensino remoto emergencial. Muito bem. Bom dia, Helena, demais colegas que estão nos ouvindo. Bom, só antes de responder, fazer um histórico do ERE, né? Então, assim, vamos lembrar que lá no final, né, do ano passado, quando a pandemia já se espalhava, começando na Ásia, no continente europeu, já era sabido, o próprio Organização Mundial da Saúde já tinha alertado, era óbvio, né, não tinha como que isso chegaria ao continente americano, né? Vamos só lembrar que em janeiro de 2018, a URGS criou, a administração atual da URGS, criou um comitê de governança, riscos e controle, cujo objetivo era exatamente isso, prever coisas como essa pandemia e fazer um planejamento. Isso foi criado em janeiro. Então, lá em dezembro de 2019, esse planejamento já poderia ter sido começado, né? Parece assim, às vezes, como queria prever? Não tinha como prever. Tanto tinha que a nossa irmã, a Pelotas, aqui, fez isso. Pelotas, como vocês devem saber, era até pouco tempo atrás a única cidade com mais de 200 mil habitantes. Tem algum ruído muito forte aqui. Valério, será que você podia desligar o teu... Eu acho que é o teu microfone que está... Isso, obrigada. Eu estava ouvindo um barulho muito forte aqui. Muito obrigada, Valério. Muito bem. Então, Pelotas, por exemplo, era a única cidade com mais de 200 mil habitantes que não tinham nenhum caso de Covid. Agora, 2 semanas atrás, houve 2 óbitos, mas frente ao que aconteceu, é muito baixo. Então, é um exemplo de como enfrentar uma pandemia dessa. O que eles fizeram? A Prefeitura de Pelotas, junto com a universidade, cujo reitor teve uma atitude fantástica, está ajudando o Brasil inteiro, universidade, prefeitura, os postos de saúde, os hospitais, fizeram como se fosse uma barreira, se preparar para o inimigo eles entrar. Com isso, eles conseguiram toda essa estratégia e o impacto dessa pandemia. Muito bem. O ensino remoto, né, emergencial, então, ele foi proposto, nós sabemos, como uma alternativa a essa lacuna que foi criada da impossibilidade de desenvolvermos a modalidade presencial e também a falta de um adequado EAD, na verdade, esse é o movimento inicial. Porém, quer dizer, se superou aquela inércia, passou mais de 3 meses desde lá do sinal de alerta de dezembro de 2019,
A gente se deparou, então, com a portaria do reitor de março de 2020, que suspendemos as atividades presenciais, né? A gente sabe que existe uma distância entre o EAD e o ERE, né, que depende diretamente de competência, planejamento e liderança nossa como instituição. Né? Muito bem. Essa inércia, infelizmente aconteceu uma inércia da administração central, ela se arrastou até maio de 2020, né, e continuamos sem definição. Nós não podemos esquecer do valoroso trabalho que foi desenvolvido pelos fóruns das Congrades, que numa iniciativa independente não deixou de fazer esforços para minimizar e buscar soluções para o caos e desorganização que tinha sido estabelecido, obviamente pela pandemia, mas por uma falta de uma atitude inicial da administração central, que acabou terceirizando toda a responsabilidade da solução dos problemas para as Congrades e para os departamentos. Ou seja, foram jogados os departamentos e as Congrades foram jogados num dilema onde o resultado, que era previsível, não podia ser outro, ou seja, um enorme investimento nosso de recursos humanos sem nenhum resultado prático realmente para começarmos um ensino à distância. Muito bem, de novo, não podemos esquecer o Fórum das Congrades, que foi fundamental. Vamos deixar de falar no passado, falar sobre o ideal dos mundos não aconteceu, né? Infelizmente não foi feito o que deveria, então nos cabe algumas soluções pontuais. Primeira solução que nós entendemos, temos que acelerar o processo de aprovação do plano de execução do ERE, no CEP, pelo menos para nós acabarmos o primeiro semestre de 2020. Temos que realizar realmente um verdadeiro plano de inclusão digital institucional, e não esse plano provisório e precário que está sendo proposto. Temos que dar suporte, internet, para os professores também, de poderem desempenhar atividades remotas. Nós não temos nem capacitação ainda para fazer isso. E por isso mesmo, investir na capacitação dos docentes para justamente diminuir essa distância, digamos assim, entre o ERE e o EAD. Ou seja, então nós temos realmente, né, a administração central tem que, obviamente não dá para esperar o próximo reitor e quem assumir continuar isso, né? Temos que, com a comunidade acadêmica, unirmos para buscar a solução urgente agora, para poder, pelo menos agora, concluirmos o primeiro semestre de 2020. Então, eu não sei se o professor Carlos André quer comentar alguma coisa. Bom, aquela primeira semana lá de março, né, nós iniciamos e demos 2 semanas de aula, num total de 19 semanas de aula. Então, está havendo lá do Conselho Nacional de Educação, que já não é número de dias letivos, e sim a carga horária. Né? Então, temos 17 semanas, ou a carga horária de 17 semanas, em haver. Realmente, aquela primeira semana ali, final de março, né? Momento de confusão, ambiguidade, dúvida, para todos os discentes, os técnicos administrativos, os servidores docentes. É natural. No IPH, professores da área de engenharia e de hidrologia, todos viraram epidemiologistas. Chegaram a ponto de comparar a curva de crescimento da Covid com o hidrograma. Eu disse, olha, eu quero essa água aí, porque conseguia dar uma analogia, mas enfim. Passado isso, qualquer ação é emergencial. Então, inclusão de alunos é uma necessidade. Eu sou professor antigo de aula presencial, adoro dar aula, eu digo hoje em dia que eu tiro férias quando eu estou em sala de aula. A professora Patrícia, ela não tem ex-alunos, ela tem uma legião de fãs, tá entendendo? Então, a gente gosta, e todos nós gostamos, né? É um privilégio a gente ter essa interação, nos renova. Eu tinha feito vários cursos, até pela própria SEAD, da URGS, Secretaria de Ensino à Distância, que existe na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2002. Entretanto, eu tive que me atualizar, atendendo a demanda dos meus alunos de pós-graduação. Eu tive que comprar, com os meus próprios recursos, um kit de youtuber, né? E a sala da minha casa, similar à sala ali do Vale, virou central de produção aulas, né? Eu acho que vários colegas enfrentaram tal ação. Autorizado por uma secretaria de pós-graduação. Qual é o dilema, né? E como é que a gente enxerga esse dilema?
Como eu citei, o IPH tem 2 cursos de graduação. Atende a 14 congrades. Então, na mesma sala de aula, antes, no início, lá de março, tínhamos alunos de 4 congrades. Aí, por exemplo, é uma turma de 20 alunos, 3 congrades autorizaram o uso do ERE, uma não. Então, assim, cada congrade, são 117, cada congrade tem, sim, sua autonomia, sua particularidade, seus alunos, suas especificidades. No caso do IPH, disciplinas de práticas de laboratório ou viagens de campo vieram me botar, agora eu estou botando o chapéu de diretor. Eu disse, mas vem cá, a gente não pode impedir os nossos alunos, os nossos servidores, os nossos docentes, de contrair a pandemia. Mas a coisa que a gente pode, sim, é evitar que, com péssima prática de ensino, a gente agrave a situação de repetência ou evasão escolar. Prática de campo ou de laboratório, microbiologia aplicada a saneamento, lá que a gente está cheio de equipamento, laboratório pronto, como é que a gente vai dar aula virtual disso? Eu não tenho tal tecnologia, também não sei. Tá? Mas me parece a gente usar o bom senso. Temos sim que fazer algo emergencial, é emergencial. Eu acho que, assim, o ERE, para mim, é algo como EAD mal feito, e aí eu falo muito claramente, porque a gente faz a mediação da tecnologia através da internet, mas critérios de assíncrono ou assíncrono, tutoria, diferentes mídias, tá? Eu citei também que eu fiz o doutoramento na Inglaterra. A Open University, que existe há mais de 50 anos na Inglaterra, ela foi criada para atender alunos carentes ingleses. Obviamente, a realidade socioeconômica Inglaterra e Brasil é diferente. Ela está há 50 anos e hoje tem 140 mil alunos. 140 mil alunos. Existe vida além da internet, existem outras opções. Eu acho que é um caminho agora emergencial, cuja algumas atividades são vedadas, a gente não pode fazer. Mas uma grande maioria eu acho que dá para não prejudicar mais os alunos. Alunos ou professores com dificuldade. Tem professores que não vão se adequar à tecnologia. Que bom! Ajudem na produção dos conteúdos, que dá trabalho. Ou seja, nesse nível, eu entendo cada congrade isoladamente, a gente já falou muito com a Patrícia. As experiências da saúde, a Patrícia, eu não sei, a Patrícia que sabe. Eu entendo um pouquinho lá das coisas de engenharia, mas entendo também, como qualquer professor, as particularidades dos meus alunos. Então, temos professores que podem sim produzir conteúdos, mas mexer no computador. Os alunos que têm dificuldade pedagógica já têm várias experiências. As universidades co-irmãs aqui em Porto Alegre, eu cito a PUC, já estão com um programa de inclusão digital a nível internacional. Estão oferecendo lá nos espaços, os alunos, pela EAD deles lá, estão entrando e tendo aulas em outros países. Então, veja que faltou, sim, um pouco de agilidade. Eu acho que a gente tirou isso da agenda e o moral da história são 4 meses sem aula. Temos que avançar, temos que dizer quais são os limites e temos que respeitar os limites das pessoas, dos alunos e dos professores e dos nossos servidores técnicos administrativos. Nada que o bom senso não use, né? Nada que o bom senso não resolva. Então, que tem muito refletindo até a sociedade, muita polarização de agendas externas, nacionais e internacionais, mas vamos ver o Campus do Vale, vamos ver como dar aula e enfrentar o ERE para terminar o ano. Está faltando isso, né? Esse detalhe aí. Vamos ver as goteiras da sala, vamos ver os banheiros que não funcionam. Então, eu acho que se perdemos assim, na agenda, eu entendo que ao gestor, a Patrícia e eu nos colocamos à disposição, não é para ser importante, é para ser verdadeiro, e verdadeiramente encarar as mazelas aí da nossa universidade, que eu acho que todos nós sabemos, né? Então, a gente está se colocando à disposição apenas para isso. Valéria, a palavra está contigo. Muito obrigado, professor Carlos, professora Patrícia, por atenderem aqui as questões.
Então, são 10h08, eu acho que o tempo é limitado, vocês têm outros compromissos, né? E muito obrigado. Eu entendi que esta discussão ficou gravada, então, posteriormente, o link poderá estar gravada no nosso canal YouTube. A Tamara escreveu aqui, né? Então, isso. Então, muito obrigado a todos que participaram. Professora Patrícia, gostaria de falar, sim? Não, eu só ia perguntar se nós vamos poder ter uns 2 minutos ali finais só. Sim, claro. Já podemos ir para finalmente, então? Não, então só agradecer. Sim, claro. Tá bom, obrigado, Valério, obrigado, professor Luiz Roberto. Então, gostaria primeiro de agradecer, né, aos colegas, né, docentes, técnicos administrativos, discentes, né, que estiverem assistindo essa nossa conversa aqui, nosso bate-papo, né, só lembrando, então, finalizando, né, lembramos que tem um debate hoje à noite, né, e se vamos finalizando, então, dizendo que, claro, os nossos princípios são, obviamente, princípio, acho que de todos nós, né, lutarmos pela universidade pública, gratuita, autônoma, de qualidade, né? Eu sou fruto dessa universidade, eu sou o tipo de pessoa que, se não tivesse universidade federal, eu não teria feito faculdade, né? Eu sou fruto, então óbvio que a gente luta por isso. Bom, nós temos todo um histórico, né? É só ver o histórico da gente, fala por nós mesmos, a minha luta, por exemplo, com o público, por exemplo, como os bancos públicos de sangue de cordão umbilical, que sempre foi uma bandeira minha que eu carrego há anos, né? Então, sempre nossa luta pelo público, pelo ensino público também e pelos serviços públicos. Então, o próprio histórico da gente fala, né? Então, eu estou aqui à disposição, nossa ideia aqui do Carlos André e eu, nós não entramos nessa por cargo, de forma alguma, nós entramos nessa porque nós queremos mudar a URGS, né? Nós entendemos que existe uma administração que está praticamente quase que totalitária ali, né? Há 12 anos as mesmas pessoas, há 16 anos o mesmo grupo, que está na hora de mudar um pouquinho, né? Temos duas opções de mudança, obviamente, mas nós estamos aqui à disposição para ajudar, para colaborar e para nos unirmos com todos aqueles que acreditam que a URGS precisa mudar para melhor. Então, e de novo, né, tirarmos a URGS das páginas policiais e voltar que a URGS seja aquela página de ciência, tecnologia, que sempre foi, né? Que sempre foi, e também de educação, tá? Que é o nosso cartão postal e orgulho da nossa sociedade. Muito obrigada, colegas. Bom, primeiro agradecer, eu vou dizer que é sempre bom entrar e sair com um sorriso, né? Então foi assim que a gente foi recebido no Biociências. Meu abraço super afetuoso na professora Clarice, que não pôde estar aqui, a gente tem muito respeito e amizade por ela, independente do time que torce, tá? Independente, isso não tem nada a ver. Eu peço que a Tamara depois mande o link do canal YouTube, tá? Porque onde a gente está falando, a gente também quer isso. Aí o Malabarba ou a própria Clarice tem o meu contato, aí pode mandar diretamente, só o link quando for produzido. Dizer que os problemas, principalmente do Campus do Vale, né? Eu fui de Casa do Estudante, fui em RUs ali, era fã do RU da Agronomia, andei muito no azulão lá do IPH, que está no Grupo Frota, né? Vários andaram aí para cima e para baixo. Então, a gente é dessa casa, sabe bem, entende os problemas, a gente apenas se apresenta como mais uma opção, e que bom que temos opções. O que não pode é usar velhas fórmulas que sempre foram usadas e não enfrentaram os problemas estruturais da universidade. E se está dizendo que vai repetir as velhas fórmulas com a mesma experiência, quer dizer, teremos o mais do mesmo, então isso para mim é um indicador que o novo normal pode sim nos conduzir a um novo medíocre. Então eu acho que é isso que a gente tem que evitar. Para terminar, colegas, eu digo o seguinte: democracia se faz com participação. A última eleição lá em 2016, do universo eleitoral, somente 20% participaram. Então, o mote da chapa 1 é vamos votar, é o primeiro chamamento. Façam suas escolhas, que bom que temos algumas opções, 2 opções, mas, completando o nosso mote, vamos votar, vamos mudar. Vote na chapa 1 no dia 13 de julho. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao Malabarba, ao Valério, né, colega de longa data aí, a gente se encontra muito em vários, eventos, e, assim, a gentileza, né, e a alegria de estar aqui com vocês do Instituto de Biociências, tá? E isso é verdadeiro, não é fake não, é verdadeiro mesmo. Tá? Obrigado, Valério, obrigado, Malabarba, e obrigado a toda a comunidade de Biociências.
Malabarba, gostarias de falar, Malabarba? É só também finalizar, agradecer a participação do Carlos e da Patrícia, né, nesse